Oi, crianças, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazermos as correções das páginas 36 até a 57, tá? Nessas páginas, nós vamos estar conversando sobre um tema tão bacana que é diário. E diário é uma temática que eu acho muito interessante. Deixa eu explicar para vocês o que é um diário. Diário é um caderninho pequenininho, como esse que eu tenho. É um caderninho que eu vou fazendo aqui algumas anotações sobre o meu dia a dia. Chega o final do dia, eu vou lá, coloco a data e vou estar contando para esse meu diário como se ele fosse uma pessoa, sério. Eu vou estar contando para esse meu diário como foi o meu dia. Ah, tia Márcia, mas que bobo. Você vai estar conversando com um pedaço de papel? Às vezes até pode parecer bobo. Mas vocês sabiam que muitas vezes escrever em páginas de diário nos ajuda a desenvolver a nossa leitura, nos ajuda a desenvolver a nossa expressividade, a quebra da timidez, a gente vai deixando um pouco de lado a timidez, e também ajuda psicologicamente. Você vai estar conversando sobre o seu dia, como se você estivesse conversando com alguém. E é importante a gente falar das nossas angústias, dos nossos problemas, das nossas alegrias. Quando a gente não tem alguém para conversar, o diário, ele nos ajuda bastante, tá? Quando eu tinha a idade de vocês, eu já gostava de diário. Até hoje eu adoro. Escrevo diário. Sempre que eu tenho oportunidade, estou fazendo alguma anotaçãozinha importante. Essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Vamos lá estudar sobre esse assunto bem bacana? E aí nós temos aqui o nosso primeiro texto, intitulado Setembro. Prestem atenção que ele já inicia com o dia da semana, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Ótimo. Tudo que eu preciso é que um idiota pegue com este livro e entenda errado. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só espere que eu seja todo, não espere que eu seja todo, querido diário isso, querido diário aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vai vir a calhar. Como eu disse, um dia vou ser famoso. Mas por enquanto, estou preso no ensino fundamental. Se fosse por mim, os anos letivos se baseariam na altura e não na idade. Mas, por outro lado,
Acho que garotos como Shrek Gupta ainda estariam no primeiro ano se fosse assim. Hoje é o primeiro dia de aula e agora só estamos esperando que o professor acabe logo de decidir quem senta onde. Então, pensei que podia escrever neste livro para passar o tempo. Gente, percebam que essa leitura está em primeira pessoa. Se trata do pensamento do escritor. E no início ele parece assim bem chateado, né? Ele não gostou dessa ideia do diário. Muitas vezes, algumas crianças não gostam mesmo dessa ideia. Mas com o passar do tempo, elas acham interessante. Eu queria muito que vocês fizessem isso. Tivesse essa habilidade de escrever, seria ótimo. Olha aqui. Aliás, deixe-lhe dar um bom conselho. No primeiro dia de aula, você tem que tomar cuidado onde senta. Você entra na classe, joga suas coisas em qualquer carteira. Quando vê, o professor está dizendo: espero que todos gostem de onde estão, porque esses são seus lugares permanentes. Que isso não acontece na nossa sala de aula, né? Assim, nesta classe, acabei com Chris Hussey. A tia Larissa que me perdoe com o inglês. Na minha frente. E o Lionel James atrás. Jason Brewer chegou atrasado e quase sentou à minha direita. Mas por sorte, na última hora eu consegui evitar isso. Aí esse texto aí é de Jeff Kenney. Diário de um banana. Esse livro tem disponível na biblioteca da nossa escola, tá, gente? Normalmente são livros que crianças da idade de vocês adoram estar lendo. E tem, assim, pensamentos interessantes sobre eles. Se você tiver a oportunidade de estar lendo, você vai amar. Continuando. Nós vamos aqui, por dentro do texto, explicar o que o Greg quer dizer quando ele faz as seguintes afirmações. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui, ou coisa do tipo, ela está louca. Greg não quer ser pego escrevendo nenhum diário, cheio de sentimentalismos. Por isso, o livro de memórias que pretende escrever está mais ligado às situações vivenciadas, que é a mesma coisa. Ele só queria intitular diferente, mas é a mesma coisa. Na letra B, então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. Aqui ele acha que escrever sobre os seus sentimentos não é para ele e prefere escrever suas memórias. Por isso, ele não usará seu caderno como um diário. Ele está bem resistente, né? Aí na letra C, nós temos aí as reticências no início, significando que tinha um pensamento antes dessa continuação. Quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vai vir a calhar. Quando estiver muito ocupado, sendo rico e famoso, não terá tempo para responder a perguntas ligadas à sua origem. Por isso responderá a elas entregando o caderno de memórias. Tudo isso é o que ele pensa, mas ser adulto é bem mais difícil do que isso, viu? Garanto a vocês. E como é? Letra D. Deixe-me lhe dar um bom conselho. No primeiro dia de aula, você tem que tomar cuidado onde senta. Aqui o Greg afirma que a escolha do lugar onde vai se sentar deve ser feita com cuidado, uma vez que a professora provavelmente dirá
que a carteira escolhida será o seu lugar na sala da sala de aula durante o ano todo, né? Que não é o nosso caso em sala de aula. Letra E. Jason Brill chegou atrasado e quase sentou à minha direita, mas por sorte na última hora eu consegui evitar isso. Aqui o Greg teve o receio de não poder mudar de lugar posteriormente, depois, e ficar o ano todo sentado ao lado de um colega que ele não gostava muito, que a gente é até compreensível, a gente gosta de alguns mais que os outros, mas no final das contas a gente faz amizade com todo mundo, né? É importante essa empatia. Aqui na segunda questão nós temos aqui: por que Greg registra a expressão livro de memórias e as palavras especificamente e mãe em letras maiúsculas? Olha só, ele usa as maiúsculas para mostrar que disse estas palavras com ênfase, com mais força, tá? Na terceira, por que Greg afirmou que não quer escrever um diário e sim um livro de memórias? Gente, essas perguntas aqui, elas são muito pessoais. Você já sabe que podem escrever o seu pensamento, comparar com o meu e a gente tirar o que o seu pensamento tem a ver com o meu e a gente ter algo em comum, né? Vocês já sabem disso, a gente já conversou sobre isso. Aqui ele acha, né? Porque ele acha que é um livro de memórias, sem a demonstração de sentimentalismo, né, de sentimentos. E assim, torna-se muito melhor para apresentar a sua vida no futuro, pois pretende ficar rico, famoso quando crescer. Ele também não gosta da ideia de escrever um diário. Na quarta questão, Greg encontrou uma razão para escrever no diário. Qual foi essa razão mesmo? Greg acha que o livro de memórias será útil quando ele for rico e famoso, pois não vai perder tempo respondendo a pergunta sobre sua vida, porque o livro já o fará em seu lugar. Até parece, né? Quando a gente vai crescendo, todas as nossas perguntas estão lá escritas num diário. Bom seria, mas não é assim tão simples, não. Continuando. Quinta questão. O menino diz que daí este livro vai vir a calhar. Explique o significado da expressão em destaque, vir a calhar. A expressão significa que o livro vai ser oportuno, que vai ajudar, que vai ser conveniente, pois terá todas as respostas para as perguntas das pessoas, livrando ele de ter que respondê-las, né? Pensamento dele. Sexta questão. Se dependesse de Greg, como os anos letivos seriam divididos? Lembra lá que ele falou da altura? Em altura, né? E não na idade dos alunos. Na sétima questão, por outro lado, ele pensa que garotos como Chirag Gupta, não sei esse nome não, gente, eu acho que é assim, ainda estariam no primeiro ano se fosse assim. Explique esse pensamento de Greg. Ele acha que por ele ser pequeno, portanto estaria no primeiro ano, e não é assim. Já pensou? Tia Márcia é uma das professoras mais altas lá do liceu. Isso não faz de mim mais velha do que as outras, nem mais inteligente do que as outras professoras, né? Isso é questão mesmo de corpo, né? De postura, o meu tamanho e tudo. Existem pessoas de um tamanho, de outras. Bobagem do Greg. Dando continuidade, aqui nós temos já outro questionário. No início do seu registro, Greg escreve o nome do mês e o dia da semana. Na sua opinião, isso é necessário? Resposta pessoal aqui, tá, gente? Até está pedindo para justificar. A importância da data
é para que as pessoas saibam o dia que foi escrito e se lembre quando foi que esse acontecimento aconteceu, né? Que esse ocorrido aconteceu. Por isso a importância. É basicamente como você usa a sua agenda. Na segunda questão, em todos os registros que faz um diário, Greg está falando com alguém. Com quem será que ele está conversando? Você interpreta assim? É como se ele estivesse falando com alguém? Ele conversa com o diário, com o caderninho de memórias lá, o livro de memórias, que no fim das contas significa que ele está falando consigo mesmo. Daí a importância da gente ter um diário para a gente estar conversando. Às vezes a gente não quer contar, né, um pouco da nossa história, das nossas vivências, e aí a gente conta para o diário. Por isso que é importante, a dica que eu dei. Terceira questão, tá pedindo para a gente marcar a alternativa, né, o que ele escreve no diário, e aí acontecimentos e sentimentos vividos por ele, pelo Greg. Na quarta questão, você acredita que ele poderia contar às pessoas o que escreve no diário sobre os acontecimentos? Colegas, família, o que você acha? De acordo com o que ele diz, né? Acreditamos que não, porque são opiniões, ideias e sentimentos muito íntimos dele, que não devem ser divididos, né? Conhecidos por outras pessoas. Por isso é que ele vai lá e escreve no diário, caderno de memórias, para ser lido quando ele for famoso, de acordo com o que ele pensa, né? Na quinta questão, pessoal, você acha que Greg gostaria que alguém lesse o seu diário? Esse diário, o que você acha? Sexta, qual é o tipo de linguagem? Atenção, olha só, volta e meia aqui nos nossos textos. Eu estou falando com vocês sobre o tipo de linguagem, formal ou informal. Qual é o tipo de linguagem aí utilizada pelo Greg? Informal. E por que você acha que ele escreveu assim, gente? Porque ele é como se ele estivesse falando com ele mesmo, consigo mesmo, tá bom? E aí nós temos o texto 2, que também fala sobre diário. Vamos dar continuidade. Eu vou aqui passar para as questões para que vocês entendam. Nesse texto aí, nós temos a Clarissa, né? Ao contrário de Greg, Clarissa tem necessidade de escrever um diário. A Clarissa sente a necessidade de escrever um diário porque ela não tem com quem conversar. É diferente, tá bom? Na segunda questão, está pedindo para a gente marcar. Quando diz, no diário é como se eu estivesse conversando comigo mesma. Ela destaca uma das vantagens de conversar com os seus botões. Marque o significado dessa vantagem. Ela quer dizer que ali ela pode escrever tudo o que ela pensa, o que ela sente, né? Aí, alternativa D. Clarissa se mostra incomodada ao pensar que alguém pode ler o seu diário, seus segredinhos. Quando ela morrer, olha só, indica a solução imaginada por ela. Por ela para evitar que isso aconteça. Ela pensa que deve destruir o diário antes de morrer. A gente nem sabe o dia que isso vai acontecer, né? Então não tem como. É o pensamento dela. Quarta questão, explique o motivo do medo que a menina tinha do retrato do seu bisavô. Gente, ela tinha medo desse retrato porque ela tinha medo que ele saísse correndo atrás dela. Vocês conseguiram identificar? Na quinta questão, Greg e Clarissa abordam um assunto em comum em seus diários. Vocês perceberam? Eles escrevem sobre os seus colegas. No caso do Greg, fala com os colegas quais ele estuda. Já a Clarissa fala sobre os colegas com quem trabalha na escola elementar.
Na sexta questão é pessoal. Você escreveria sobre esse assunto em um diário? Sobre quais outros assuntos você gostaria de escrever? Justifique a sua resposta. Gente, deixa eu contar para vocês um segredinho. Um segredinho só nosso, tá? Não conta pra ninguém, não. Quando eu era assim, pré-adolescente, eu começava a escrever. Eu começava a escrever assim, diários. Às vezes eu me chateava com alguma amiguinha, com algum amiguinho. Ou eu achava algum amiguinho assim mais bonitinho. Aí eu queria contar pro meu diário em forma de segredo. Às vezes acontecia alguma chateação em casa com os meus pais. Aí eu queria escrever lá nesse diário. Então assim, mas esse assunto é só nosso, tá? Não conta pra ninguém, não. Era o que tinha no meu diário. Quando eu tinha a idade de você, não. Quando eu era um pouquinho mais velho. Quando eu tinha assim, uns 13, 14, 15 anos, por aí. Continuando. Nos registros de Greg, o pronome mais usado é eu, em primeira pessoa. E o mesmo acontece no diário de Clarice. Eu já até falei sobre isso, né? Por que que isso acontece? O pronome eu está aparecendo aí porque é o autor que está escrevendo sobre si mesmo. É a vida dele, né? Sobre sua vida, suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, suas opiniões. Segunda questão, na estrutura do diário há alguns elementos que podem ou não ser usados pelo autor. Complete cada item seguinte com a ou as palavras do quadro. Nós temos aí assinatura, querido diário, data, despedida, registros do cotidiano. Na letra A eu tenho cabeçalho. O que tem no cabeçalho? Ele coloca a data, né? Lá coloca a data. Na saudação, querido diário, lá no desenvolvimento, né, no contexto, vai sendo os registros do cotidiano, aquilo que vai acontecendo com a pessoa. Lá nas partes finais, se o autor quiser usar, claro, coloca uma despedida, uma assinatura, né? Às vezes tem gente que finaliza, um abraço, um beijo para você, querido diário. E acontece, vocês vão ver muito também. E aqui nós temos o texto 3, que é falando sobre o blog da Nina. Cite o tema do post escrito por Nina. O post é sobre o dia em que Nina e suas amigas passaram na casa da Carol, né, gente? Conseguiram identificar? A segunda questão aí está pedindo para você identificar através de cores, lá no blog representado no texto 3, circulando cada um com as cores indicadas. O nome do blog de vermelho, a data de azul, o perfil do autor de amarelo, o título da postagem de verde, a indicação de quem postou de preto, o horário de lilazinho, os registros de marrom. Eu coloquei aí todo coloridinho para você entender, tá bom? Assim fica mais fácil. Você volta no texto e vai conferindo. Olha só. De vermelho, blog da Nina. De azul, sábado, 23 de fevereiro de 2019. De laranja, eu sou a Nina e tenho 8 anos. Gosto de andar de patins, de assistir a filmes e de ler. De verde, casa da Carol. De preto, postado por Nina. De roxo, 19h35. De marrom, hoje foi um dia e tem as reticências, tarará, que são os registros, né? Adoro passar o dia com as minhas amigas. Você pode identificar facilmente tudo isso no blog. Na terceira questão, circule no texto 3 um elemento que apresenta a semelhança que existe entre o diário e o blog.
sublinhe um elemento que apresenta a diferença entre eles. Olha só, gente, não tem nada de difícil aqui, não. Percebam. As semelhanças, data, registro de acontecimentos, né? Tem tanto no blog como tem nos diários. As diferenças são que é título, indicação de quem postou, né? Que no caso foi a Nina lá. E o outro horário em que isso aconteceu, que foi às 19h35. Essas são semelhanças e diferenças, tá bom, gente? Na quarta questão pessoal, aponte os possíveis leitores do blog da Nina. Quem que você acha que seria o público-alvo daquele blog? Você acha que seria crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos? Aqui é a sua opinião, o que você pensa. Na quinta questão, você acredita que o autor de um blog pessoal pode colocar nele os seus segredos ou deve mantê-los guardados a 7 chaves, como se faz no diário? Aqui é uma questão muito pessoal. Aqui a gente tem que ter muito cuidado também. Eu queria até alertá-los. Um dia desse eu estava conversando sobre os meninos do 5º ano, sobre isso, tá? Sobre aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais. Coisas muito pessoais, deixam pedófilos atentos, abusadores atentos. E isso é muito perigoso, tá bom? Tenham cuidado com isso, com o que vocês vão postar nas redes sociais. Aí aqui nós temos outras fontes para você dar uma olhadinha lá através do QR Code. Aí nós temos aqui uma outra leitura para a gente estudar a língua, né? Olha só, essa página é muito fofinha, letra diferente. Aqui está pedindo para a gente fazer a retirada dos adjetivos, gente, ó. Lá na letra A, lá embaixo, está pedindo assim: circule todos os adjetivos do texto. Como aqui o meu espaço é muito pequeno, eu coloquei para vocês aqui do ladinho os adjetivos, que são querido, pesado, difícil, fácil, menor, melhor, estudioso, inteiro, chato, barulhento, pior e maior, que são características de algum tipo de substantivo. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar. Na letra B, a menina faz algumas comparações em seu texto. Presentes. Gente, o dia de hoje foi mais rápido do que ontem, comparou com o dia de ontem. Preste atenção, comparações. Acho que fui bem, porque ela estava fácil e menor que a última. Comparação. Espero ter tirado uma nota melhor que a do Fabinho. Outra comparação. Ele é tão estudioso quanto eu. Comparação novamente. Mais uma. Prefiro um violão, que é menos barulhento que a guitarra. Outra comparação. E aqui nós temos uma questão pessoal pedindo para você completar as frases com adjetivos de sua escolha. Este livro é tão que com adjetivos, características. É tão volumoso quanto aquela revista. É tão interessante. Aqui é pessoal, tá, gente? Aqui é pessoal. Na terceira questão também é pessoal, mas eu quero que vocês entendam que essa questão vai pedir que você utilize algumas palavrinhas-chave para isso, tá? Que isso a gente vai estudar posteriormente. Escreva frases usando os adjetivos a seguir e o grau de comparação determinado em cada letra. Gente, nós temos aqui o grau comparativo. Grau comparativo. Esse grau, ele é especificamente do adjetivo,
no caso de vocês agora nesse momento. Eu posso trabalhar esse grau de 3 maneiras: de igualdade, de superioridade e de inferioridade, tá bom? Quando eu digo igualdade, eu estou dizendo que uma coisa é igual à outra. Se eu estou falando de superioridade, eu estou dizendo que aquela coisa é superior àquela outra. Se eu estou dizendo inferioridade, eu estou dizendo que essa daqui é inferior a essa que está bem aqui. É importante que você entenda isso, tá? E aí é importante que quando você vai fazer essas frases, você utilize palavrinhas, expressõezinhas como essas aqui, ó. Na letra A, você vai fazer um comparativo de igualdade utilizando inteligente e curioso. Essas palavrinhas. Aí eu gostaria que você entendesse que deve utilizar as expressões tão e quanto. Eu sou tão inteligente quanto curioso. Por exemplo. Lá na superioridade, uso de mais do que, mais de quem. E aí eu tenho bonito e forte. De inferioridade, eu tenho corajoso e frio, que você pode estar utilizando menos que, menos e que, eu sou menos que fulana. Inferioridade. Se sentir, sentimento de inferioridade, tá? Vamos aqui. Na quarta questão, a outra maneira de fazer a comparação no grau de superioridade. Observe aí, ó. Mais bom. Mais bom, tia? É correto utilizar o mais bom? Não. Vamos trocar o mais bom por melhor. Mais mal por pior. Mais grande por maior. Mais pequeno por menor. Tá? Aqui é só uma troca que deixa o teu texto mais inteligente. Deixa as tuas frases fluindo com mais inteligência. E aí aqui nós temos alguns exemplos. Acho que o verão é bom, mas acho o inverno ainda melhor. O rinoceronte é um animal grande, mas o elefante é maior do que ele. Outro exemplo que eu estou te dando aqui para você observar. Ganhei uma fatia grande do bolo, mas prefiro uma menor. Perceberam que tem como a gente utilizar? Fica feio quando a gente fala assim, mais menor, né? Nós temos aqui, para a gente estudar a nossa escrita, o texto. Greg é um menino muito imaginoso, criativo, que sonha em ficar rico e famoso quando for adulto. Ele está escrevendo um diário, mas como acha que isso é uma coisa perigosa para um menino fazer, é super cuidadoso, para que nenhum de seus colegas leia os registros dele. Olha aí o que diz aí. Gregory, conte sobre sua infância. Você foi sempre tão bonito e inteligente? Aqui estão minhas memórias. Agora, show! Que engraçado, né? É como se não quisesse nem fazer amizade com as outras pessoas. Tem perguntas que faz com que a gente se aproxime das pessoas, né? E aí, quer saber sobre... É aquela coisa. Quer saber quem é a tia Márcia? Pega meu diário, tá aqui. Vai ler, aí tu descobre lá sozinho. E não é assim, né, gente? Não é assim que funciona.
Nós vamos transcrever aqui do texto as palavras cujos significados estão explicados a seguir. Que tem cuidado, cuidadoso, se tornou aí um adjetivo, tá? Que tem perigo, perigoso. Que tem imaginação, imaginoso. Que tem fama, famoso. Letra B. Elas pertencem a qual classe de palavras? E aí nós estamos estudando o quê? Adjetivos. Muito bem, que são características, né? Já vimos isso daí. As palavras a seguir, elas são derivadas de quais palavras? Já estudamos isso. Derivadas, nós temos luxuoso, que vem da palavra luxo. Nós temos talentosa, que vem da palavra talento. Bondoso, que vem de bondade. Caridosa, que vem de caridade. Terceira questão. A que classe gramatical pertencem essas palavras aí que você escreveu na atividade anterior? Elas são substantivos, né, gente? Elas são substantivos. Luxo, no caso de luxo. Luxo é substantivo. Agora, luxuoso é adjetivo, porque aí eu já estou transformando o meu substantivo em uma característica. O meu apartamento é luxuoso. Então, eu estou dizendo que, estou dando o quê? Estou dando uma característica para o apartamento, para o substantivo. Continuando. Escreva as palavras que completam as frases. A rosa é uma flor, aí entre parênteses tem, que tem cheiro. Então, é cheirosa. Aí, nós temos Blue é um gato que tem dengoso. As babás devem ser como as crianças, que têm cuidado, gente, cuidadosas. O Beto fez uma viagem pela África, que tem aventuras. Aventurosa, tá? Já posso colocar que ele fez uma viagem aventureira? Pode, não tem problema não. Mas o mais adequado seria aventurosa. Mas não tem problema. E aqui nós temos um pouco mais. Existem pessoas que têm história, são interessantes, né? Muitas vezes transformam até em biografias. Nós temos aqui mais um texto complementar. Continuando. Nós temos aqui também outro texto complementar, onde você pode explicar o sentido. Vou lá para aqueles 2 pontinhos lá embaixo, tá, gente? Ainda existem segredos guardados a 7 chaves. Será que é porque eu vou pegar uma caixinha? Vamos fazer de conta que eu pego meu estojo, aí uma chave, outra chave, 7 chaves. Quando eu uso esse tipo de linguagem, quer dizer que eu estou guardando um segredo muito bem guardado. Por isso que eu digo que o segredo está guardado a 7 chaves. Porque está guardado, bem guardadinho, para ninguém saber. As pessoas precisam preservar a sua privacidade. Justifique isso. Gente, o que vocês acham disso? O que vocês acham que é privacidade? Por exemplo, eu, tia Márcia, você conhece a tia Márcia, que é professora de vocês, tá? Eu sou professora de vocês e tudo mais. Mas eu tenho uma vida pessoal, uma privacidade. Eu sou filha, né? Eu tenho minha mãezinha, tenho meu paizinho. Eu sou casada, tenho meu marido, tenho meu filho. Então, tem os meus primos, meus tios que eu amo de paixão. Tudo isso faz parte da minha privacidade. Os meus amigos, o que eu faço na minha vida privada, o que eu faço na minha vida no meu cantinho, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Isso se chama privacidade. E
cabe a você decidir se você pode expor ou não. No meu caso, eu sou maior. Quando eu digo maior, não é em termos de tamanho, tá, gente? É em termos de idade. Maior de 18 anos, eu posso estar expondo essa minha privacidade, se eu quiser ou não. Vocês que são crianças, melhor não expor, porque pessoas podem estar de olho, existem pessoas malvadas que estão aí para coletar essas informações e tornar a sua vivência um pouco mais complicada, tá? Por isso que as redes sociais de vocês, enquanto crianças, elas têm que ser sempre supervisionadas pelos pais e responsáveis de vocês. Continuando. Nós temos aqui o uso do izar com dois sons. Nós temos o uso do izar com duas escritas e o mesmo som. Izar escrito com Z e o izar escrito com S. Por que isso acontece, tia? Vamos aqui aos exemplos. A ortografia, ela tem dessas coisas. Elas trazem... A ortografia, ela traz, assim, enigmas para a gente tentar resolver. Nós temos aqui que ler algumas palavras. Pesquisar, analisar, pisar, analisar. Opa, perdão, gente, deixa eu voltar aqui novamente. Pesquisar, alisar, pisar, analisar, improvisar. E aí é que está pedindo para a gente citar a origem de cada palavra apresentada no quadro, como no exemplo. Tem aí, pesquisar, vem de pesquisa, vem da palavrinha pesquisa. E alisar, vem de quê? Liso. Pisar, piso. Analisar, vem de análise, tem acento, tá, gente? Improvisar, vem de improviso. Na letra B, complete a frase sobre a terminação das palavras. As palavras do quadro foram escritas com I, S, A, R. Por quê? Porque elas derivam de palavras escritas com a letra S na última sílaba. Percebam aí, pesquisar, está escrito com a letra S, por isso é que eu utilizei S na resposta, tá bom, gente? Vamos ver se em outros casos acontece da mesma maneira. Nós temos agora modernizar, canalizar, harmonizar, utilizar, simbolizar, todas elas terminando com izar, utilizando o Z. Olha aí o que acontece. Modernizar vem de quê? Vem de moderno. Canalizar vem de cano. Harmonizar vem de harmonia. Utilizar vem de útil, com acento. Simbolizar vem de símbolo, com acento. Prestem atenção. O sufixo. Olhem o sufixo, nós já estudamos sobre isso. Sufixo é aquela parte que fica lá no finalzinho. Qual sufixo foi colocado no final das palavras derivadas desse grupo? Que foi colocado aí o izar com Z. E lá vai aqui a gente explicar por que isso aconteceu, ó. Com as palavras primitivas e derivadas desse quadro, acontece o mesmo que aconteceu com as palavras do exercício 1. Não. As palavras derivadas foram formadas de outra palavra, de outra forma, colocando o sufixo izar com Z no final delas. Nas palavras do exercício 1, as derivações foram feitas com izar com S, pois as primitivas já eram escritas com a letra S. As primitivas sendo escritas com a letra S, os sufixos permanecem com a letra S.
Agora, se as primitivas não possuem a letra S, o finalzinho, né, o sufixo vai ser com a letra Z. Muito simples, tá? Que é exatamente aí o que é que diz na letra D. Continuando. Baseando-se nas regras do uso do izar e izar, complete as frases transformando as palavras entre parênteses em uma só palavra. E aí, o que vocês colocaram de acordo com o que vocês aprenderam? Ó, na letra A nós temos realizar com Z, na letra B avisar com S, nós temos parabenizar com Z, nós temos precisar com S, nós temos valorizar com Z, priorizar com Z, seguindo as regras anteriores. Levando em consideração as regras construídas e apresentadas sobre a ortografia das palavras, explique como é possível saber se as palavras são escritas com S ou com Z na situação do izar. Vamos aqui recapitular mais uma vez. Elas são escritas com izar com S quando elas são derivadas, né? As palavras derivadas que têm os seus primitivos com a letra S em sua sílaba final. S. Se tem S na sílaba final, na última sílaba, então eu tenho que botar na minha cacholinha, na minha cabecinha, que se termina com S, o izar é com S. Se na primitiva não tem S, então é com izar, utilizando Z. Muito simples. É só você utilizar essa regra, tá bom? Agora você vai escrever uma página de diário, mas não se preocupe, você não vai ter que revelar nenhum segredo. Mas antes de começar, nós vamos ler um texto. Aí tem um texto servindo como base para você. E aí tem aqui explicando passo a passo como você deve fazer a escrita do seu diário. Nós temos aqui lá que é o terceiro passo, que é fazendo aquela análise, né? A autoanálise de como você fez a escrita, como você escreveu o seu textinho, que você tem sempre que fazer essa autoanálise. É uma autocrítica, você precisa fazer para que você possa entender onde você precisa melhorar, tá bom? Nós terminamos a nossa correção. Eu espero que tenha sido claro, tá? Aproveitem as dicas que eu dei sobre a escrita de diário. Escreva um diário. Pede para a mamãe, para o papai, para a titia, para a vovó, para a madrinha. Vamos fazer um diário. Pega um caderninho, transforma um caderninho em diário. Vamos contar o nosso dia a dia para esse diário. Expor o que a gente sente, o que a gente pensa. Desabafar um pouco. Principalmente agora nesse período chato de isolamento, distanciamento. Vamos conversar. Se você não conversa com alguém, converse consigo mesmo através do diário. Eu sei que você é capaz, tá bom? Beijos pra vocês, meus amores. Vocês sabem que eu amo demais. Não esqueçam de sempre estar me mandando as atividades, tá bom? Beijo, tchau.